O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere mais destaques da sessão 186 do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com o conselheiro Emanuel Campelo. Ele é o coordenador do Movimento Permanente pela Conciliação. Isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça analisou um procedimento de controle administrativo apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Norte. De acordo com o relator, conselheiro Rubens Curado, o pedido da OAB é pela cassação das portarias e restabelecimento do livre acesso de advogados ao interior das secretarias, gabinetes de juízes e cartórios. O representante da OAB do Rio Grande do Norte disse que a resolução baixada pelo magistrado da cidade de Mossoró dificulta o trabalho dos advogados. O que nos deixa realmente indignado e nos traz aqui é a expressão utilizada na resolução quanto à questão da vedação. Fica vedado o acesso de advogados. A proibição extensiva a uma autorização do juiz. Na sequência, a juíza e representante da Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região contestou que o livre acesso pode causar algum tipo de favorecimento. Disse ainda que o impedimento não compromete o trabalho dos advogados. Admitindo esse livre ingresso no recinto reservado aos funcionários e juízes, além de ser supérfluo e recomendável, ela gera um tumulto e compromete a eficiência e a qualidade do serviço jurisdicional prestado. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, destacou a importância do processo judicial eletrônico, que facilita o trabalho dos advogados. A grande vantagem do processo eletrônico é essa, né? A pessoa, qualquer advogado, que ele esteja em Belém do Pará, em Mogi das Cruzes ou em Pelotas, ele terá acesso aos autos sem precisar fazer uma focinha, dar uma cotoveladinha nos balcões. O relator do procedimento, o conselheiro Rubens Curado, reforçou na sessão que o atendimento a advogados deve ser feito ao balcão, como funciona em todo o país. O atendimento no balcão é suficiente para que o advogado exerça o seu mistério de forma plena, não há falar em ilegalidade dos atos, que, em última análise, garante o acesso ao advogado ao interior das secretarias, desde que previamente autorizados. Aliás, é princípio basilar da boa convivência social e da educação não adentrar em nenhum ambiente de trabalho, público ou privado, sem ser previamente convidado ou autorizado. O secretário-geral do Conselho Federal da OAB, Cláudio Pereira de Souza Neto, foi contra o pedido da Ordem do Rio Grande do Norte, com o entendimento de que a portaria vai contra o Estatuto da OAB. Temos um dispositivo expresso no Estatuto, e por que razão há necessidade de edição de um ato normativo que contrarie o dispositivo expresso do Estatuto? O conselheiro Paulo Teixeira abriu divergência e justificou o voto. A própria ementa do relator contradiz a esses pontos. E vou fazer questão de ler o início da ementa. Aos advogados é garantido acesso ao interior das secretarias e gabinetes mediante prévia autorização. Ora, na hora que o relator assegura esse direito ao advogado, e na hora que a gente enxerga uma portaria dizendo o contrário, dizendo que ao juiz é permitido vedar o acesso, proibir o acesso, há, me perdoe o eminente relator, uma contradição entre a ementa e a conclusão do seu voto. Gisela Gondim acompanhou parcialmente a divergência e fez algumas observações. Ele não pode proibir, ele não pode vetar, ele não tem autorização para abaixar este tipo de ato normativo, é uma questão de legalidade. Na sequência, o conselheiro Emanuel Campelo teve o mesmo entendimento do relator e defendeu ao plenário que os advogados devem ser atendidos no balcão e ter acesso restrito. Para o conselheiro, a decisão não prejudica o exercício da profissão. Eu vou voltar dessa forma com muita tranquilidade, até porque sou advogado e sou também no Rio Grande do Norte, né? E aqui me causa uma certa
com certa surpresa esse costume que os advogados no interior, na cidade de Mossoró, tinham de entrar e sair livremente da vara, até porque nem no Rio Grande do Norte, nem em lugar nenhum do Brasil eu tinha visto uma coisa dessa, né? Que eu saiba, e pelo menos comigo sempre foi assim, atendimento de advogado é no balcão, eu nunca me senti aviltado, nem humilhado, nem desprezado pela administração pública por causa disso. Eu vejo isso como uma coisa muito natural. Por maioria dos votos, o pedido foi julgado improcedente. O Conselho Nacional de Justiça também analisou a formação de lista tríplice para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. A denúncia é de que houve irregularidades na promoção de um juiz para o cargo de desembargador do tribunal. A advogada do magistrado reclamante pediu anulação do processo e disse que houve favorecimento. Vícios. Mais uma promoção ao desembargo por merecimento direcionado. Favoritismo. Apadrinhamento, senhores. Trata-se de processo de controle administrativo em promoção por merecimento ao desembargo do Tribunal de Justiça de Alagoas. Não se discute, senhores, a ascensão de Fábio Bittencourt ao desembargo. Ele estava no exercício da jurisdição. Tem pontos suficientes e já esteve 3 vezes na lista tríplice. Portanto, ele tem direito constitucional de ser desembargador. O que se discute neste PCA é a composição da lista tríplice deste processo de promoção. Rubens Curado reforçou que não existem fundamentos para anular o processo. Entendo, porém, que esse fato, por si só, não é suficiente para invalidar a promoção realizada, na linha de precedentes deste Conselho, mesmo porque, também nesse ponto, entendo que a Resolução 106, em fase de revisão, merece aperfeiçoamento. Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça julgou improcedente o pedido. Há alguma divergência daí em diante? Não. Também acompanho o relator. Julgado improcedente, decisão unânime. Na próxima semana, vamos mostrar um resumo da sessão de número 187 do CNJ. Veja agora as notícias mais importantes do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça criou grupo de trabalho para encaminhar num prazo de 90 dias propostas sobre o funcionamento da Justiça Militar. Outras informações com a repórter Neila Guimarães. O grupo foi criado por uma portaria do CNJ a partir de um julgamento em plenário. Além do diagnóstico, a portaria prevê sugestões de alterações legislativas ao Congresso Nacional e também às Assembleias Legislativas. Dentre os assuntos tratados pelo grupo estão a criação de uma exclusividade de uma carreira jurídica para a Justiça Militar e a redução da composição dos tribunais militares. Entre os dias 14 e 16 de maio será realizada a primeira jornada de direito da saúde, promovida pelo CNJ. Essa é a primeira vez que os operadores do direito, acadêmicos e profissionais da saúde se reúnem para discutir os problemas de judicialização e apresentar propostas sobre o direito da saúde. O encontro faz parte das ações do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, criado em 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça, para acompanhar a demanda do setor. A criação do fórum se deu por causa do grande número de processos judiciais referentes ao direito da saúde, que causa grande impacto financeiro no orçamento público. O fórum também deu origem a uma resolução da ANS, que determina que os planos de saúde devem informar ao segurado em até 48 horas o motivo da negativa de qualquer atendimento. Acompanhe os principais assuntos nas redes sociais. Chegou a hora do nosso quadro Tá na Rede. O destaque dessa semana é o Instagram do Conselho Nacional de Justiça. Agora esta é a nova ferramenta para acompanhar o órgão de controle do Judiciário. Para conhecer e acompanhar o CNJ, basta acessar CNJ_oficial no Instagram. O perfil do Conselho no Instagram também é o destaque em outras redes sociais. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também pode saber sobre a participação do CNJ nas redes sociais. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ também está no YouTube.
Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ tá na rede. E aqui você pode se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques do calendário. Entre os dias 14 e 16 de maio, será realizada a primeira jornada do Fórum Nacional da Saúde. O evento vai ser realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é propor ações para a garantia do direito à saúde. As inscrições vão até o dia 9 de maio. Nos dias 29 e 30 de maio, vai ser realizado no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, o 4º Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto e converso com o conselheiro Emanuel Campelo. Ele é o coordenador do Movimento Permanente pela Conciliação. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e no programa de hoje eu recebo o conselheiro Emanuel Campelo, ele que é coordenador do Movimento Permanente pela Conciliação. Conselheiro, inicialmente, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Bom, vamos falar de conciliação, mas eu gostaria que, inicialmente, nós falássemos também de outras duas formas, né, que nós temos aí como medidas alternativas justamente para tentar a solução de conflitos. Mediação, a arbitragem e a conciliação. Você podia para a gente explicar a diferença entre essas três? Eu começaria, na verdade, mais pela mediação e conciliação, né? São dois institutos que por muito tempo foram vistos de forma separada, com uma certa distinção teórica, mas que com a própria evolução da doutrina de mediação se percebeu que era, na verdade, a mesma coisa, que as mesmas técnicas aplicadas na mediação também eram aplicadas na conciliação. E aí a conciliação passou a constituir muito mais como um ato processual, ou seja, um ato realizado no próprio processo judicial, do que propriamente uma distinção teórica quanto aos métodos. E a mediação estaria mais como um ato realizado no mercado privado, na verdade, de forma privada por mediadores privados. Então, essa seria basicamente a distinção, mas em termos teóricos, em termos de técnica, não há tanto essa distinção. Digamos que até mesmo o tempo, né? Um é feito antes e o outro talvez até já durante o processo. Exato, apesar de que hoje se tem tentado a conciliação, claro, será sempre no processo judicial. A mediação ela pode ser anterior, ela pode ser pré-processual, e aí é sem dúvida um ganho para o Poder Judiciário, porque é um conflito a menos que bate às suas portas, mas é possível que o juiz, verificando a possibilidade de um acordo, encaminhe aquele caso para uma mediação privada. E dependendo também da sua complexidade. Existem casos que eles podem ser resolvidos por uma solução consensual, mas que o próprio Poder Judiciário não tem tempo para se chegar a essa solução, pela sua complexidade. Então, não adianta o Poder Judiciário fazer uma conciliação que dure, por exemplo, meia hora, que eu acho que seria o máximo que isso seria possível, não se chegar a uma solução. O ideal seria o quê? Que nesse caso complexo, que há essa possibilidade, mas há esse óbice temporal, que se encaminhe para o mediador privado. E aí o mediador privado vai poder, por exemplo, passar 2 meses realizando sessões nessa tentativa de se chegar a um acordo. E uma característica tanto da mediação quanto da conciliação é que as partes é que tomam a decisão, né? Exato. São 2 processos autocompositivos, ou seja, as próprias partes chegam a uma solução. Não há uma imposição de solução por parte do mediador ou do conciliador. Essas 2 figuras, na verdade, são facilitadores para que as partes cheguem a essa solução. E essa é a principal diferença quando falamos de arbitragem. A arbitragem é um meio alternativo, porque está fora do Poder Judiciário, é um meio de solução também privada, mas que o árbitro, na verdade, uma pessoa com expertise naquela matéria que está sendo discutida, o árbitro ele tem poder decisório, ele toma uma decisão e impõe essa decisão às partes. Eu acho que essa essa reconhecida pelo Judiciário. Exato, reconhecida, sem dúvida, né? Nós temos uma lei de arbitragem, temos já um projeto de lei em tramitação
prevendo algumas modificações. Então, a tendência é exatamente nós temos uma evolução desses institutos. Esse mesmo projeto de lei também trata da mediação e da conciliação. Então, nós teremos, eu creio que nesse ano, um grande avanço nesses institutos, sem dúvida. Mas a diferença principal da mediação e da conciliação com relação à arbitragem seria exatamente, enquanto na mediação e conciliação nós temos a solução dada pelas partes, seria a sentença dada pelas partes, no caso da arbitragem, nós temos uma atividade semelhante ao processo judicial. Ou seja, o terceiro, que no processo judicial o juiz, na arbitragem o árbitro, ele impõe a solução às partes. Ele decide efetivamente. E vale aqui também ressaltar que tanto a mediação quanto a conciliação não é apenas o juiz que pode ou não determinar, até porque a outra está até antes mesmo do ingresso do processo no judiciário. Claro. Mas as partes, independente do juiz, pode inclusive propor, né? Porque às vezes muita gente fica esperando ali que o juiz chame para fazer. Não, claro. A própria parte pode. Sem dúvida. As partes são, na verdade, os protagonistas, ainda que nós temos um processo judicial, são os protagonistas do processo. São elas que detêm a pretensão e a resistência àquela pretensão. Então, a qualquer momento, elas podem, inclusive, solicitar a suspensão do processo, por exemplo, por um prazo determinado, porque elas têm interesse em buscar a mediação. Não há nenhum problema. A parte, aliás, eu acho que é uma mudança de cultura que nós precisamos ter. Elas precisam entender que elas são donas do processo, elas são realmente os protagonistas e podem, sem dúvida, e devem buscar esses meios alternativos. Quando o conselheiro falou aqui também naquela pessoa lá na arbitragem que tem uma expertise, não necessariamente é uma pessoa formada no direito, mas sim que tem um conhecimento técnico naquela determinada causa que vai ser discutida. Por isso, essa pessoa, necessariamente, ela não precisa ser, talvez, numa Câmara de arbitragem, ser a mesma pessoa sempre. Ela pode mudar. Aliás, tem até a participação da própria parte na escolha. As próprias partes escolhem o árbitro. Então, essa é uma das grandes vantagens também da arbitragem. É que há um poder da parte em escolher quem vai decidir aquele conflito, já que elas próprias não conseguem chegar à solução. Uhum. Na mediação, por exemplo, nós temos já exemplos de grandes mediadores que são psicólogos, não são formados em direito. Quer dizer, para solucionar um conflito eu não preciso ter formação jurídica. E essa é uma das grandes... E isso torna a mediação muito interessante, porque essa pessoa com formação diferente traz muitas vezes outro olhar para aquele problema, que talvez uma pessoa que tenha formação meramente jurídica não tivesse. E pode até ser uma pessoa mais indicada para determinado caso do que alguém com formação jurídica, sem dúvida. Bom, nós falamos então de não ter a formação jurídica, mas nessas situações, em especial na conciliação e na mediação, qual é o papel do advogado? Às vezes há conflitos, por exemplo, o advogado querer tomar aquela, digamos por assim, ali fazer parte, ter o direito aos honorários advocatícios, e aí, claro, ele vai querer mesmo buscar. Embora não, eu já conversei com muitos advogados que eles também preferem resolver ali de forma simples, até, por exemplo, no direito de família a coisa é muito complicada, dá muita briga, daí acaba sobrando mais coisas ainda, né? Exato. O que precisa ser entendido, eu acho que essa é a grande dificuldade, é que o advogado ele é uma peça fundamental, inclusive no processo de mediação. Quando, por exemplo, o mediador verifica que uma das partes ou ambas as partes não tem qualquer noção sobre os direitos que elas possuem, é recomendado ao mediador que encaminhe essas partes a uma orientação jurídica, que recomendem a elas procurar orientação jurídica de um advogado ou da Defensoria Pública, se for o caso. Por sua vez, os advogados, e essa é a dificuldade, eles desconhecem muito ainda esses institutos. Então, é natural que ele tenha uma oposição àquilo que ele desconhece. Ele vai buscar aquilo que ele está familiarizado, que é o quê? É exatamente o litígio, é o processo judicial, ele vai preferir atuar naquela seara. O que os advogados precisam entender é que eles são fundamentais também no processo de mediação. Precisam conhecer melhor o instituto e não ver o mediador ou conciliador como um adversário. Na verdade, o mediador ele está ali com o mesmo objetivo, que é solucionar aquele conflito. Claro que o advogado ali ele atua na defesa dos interesses do seu cliente. Mas no momento em que se realiza uma sessão de mediação, o papel dele é muito mais de orientação do seu cliente do que realmente
de contencioso, de uma atuação beligerante. Não há essa necessidade. E é o que muitas vezes acontece nessas sessões de mediação. Esse antagonismo advogado-mediador. E aí uma mediação pode se tornar infrutífera exatamente por causa desse conflito desnecessário. Porque não há uma mediação entre os dois. Entre os advogados, né? Mas o que o advogado muitas vezes quer é se sentir valorizado, sem dúvida. Ele quer se sentir valorizado, ele quer participar. Talvez nem a questão financeira mesmo. Exato, ele quer poder participar mais ativamente da mediação. Eu acho que muitas vezes o que acontece é que alguns mediadores não querem permitir que o advogado participe ativamente ou se pronuncie. Isso é muito frustrante, porque o advogado está ali para defender o seu cliente. Ainda que ele tenha um papel de orientação, ele está ali para orientar uma parte específica. Então, ele quer ter exatamente que o cliente reconheça o seu valor. Então, não pode o mediador também tolher essa iniciativa do advogado. Pelo contrário, o ideal é que o mediador estimule a participação do advogado, conduza essa participação da melhor forma para que não haja também um choque entre os dois advogados que eventualmente estejam presentes. E, a partir daí, com essa atuação mais proativa, se chegue, sim, a um acordo. Claro que mediadores experientes conseguem lidar com essas situações de forma mais tranquila. Existem técnicas para lidar com esse antagonismo que, por exemplo, pode apresentar um advogado. E aí, tentar desarmar um pouco esse espírito. Mas, sem dúvida, esse clima beligerante é extremamente satisfatório, porque o que acontece muitas vezes é que o advogado ele confunde a figura do mediador com a figura do juiz. E muitas vezes há um atrito, até saudável, no processo judicial entre advogados e juízes, é natural. Muitas vezes o advogado ele quer produzir determinadas provas, o juiz se opõe e aí já gera um certo estremecimento. Mas o mediador é uma figura completamente diferente. Primeiro porque ele não decide, ele só quer facilitar. Então não pode o advogado vê-lo como uma parte antagônica naquele processo. Ao mesmo tempo, o mediador também tem que entender que ele tem que reconhecer a importância do papel do advogado. Quanto aos honorários, esse é um ponto bastante sensível. Muitos advogados, quando recebem um cliente inicialmente e fazem um contrato de honorários advocatícios, já prevêem uma cláusula de pagamento de honorários, geralmente um percentual inferior, quando se chega a um acordo. E aí, nesses casos, essa questão estaria resolvida. Outras situações, não. Que seria, no caso do processo judicial, o advogado espera que o Poder Judiciário determine o valor dos seus honorários. Nesses casos, o que poderia ser feito é, antes do término da mediação, antes de se realmente celebrar o acordo, se fixasse nesse termo o valor desses honorários, já no próprio acordo, e aí resolveria esse problema. E penso eu que seria também ideal que as próprias partes que levaram o seu advogado paguem esses honorários. E nós possamos sair um pouco daquele clima do processo judicial da sucumbência, a parte que perde paga o honorário do advogado da outra. Então, eu acho que na mediação, como o advogado está ali com um papel mais de consultor, de facilitador, de auxiliar o seu cliente, orientar o cliente, eu acho que cada um tem que pagar pelos honorários do seu advogado. O que vale aqui também dizer que não é obrigatório ter a presença do advogado. Não é obrigatório, mas sem dúvida a presença deles torna, eu acho que o processo muito mais legítimo, vamos dizer assim. Nós temos a segurança jurídica, maior segurança jurídica, a certeza de que aquelas partes estão sendo orientadas legalmente. Né? Exatamente. Eu acho que eu acho que dá um reforço maior ao processo. Sem dúvida. Conselheiro, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. E nós vamos agora conferir mais uma reportagem de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Está em vigor a resolução conjunta que regulamenta o porte de armas para agentes da segurança do Judiciário e do Ministério Público. A medida visa aumentar a segurança de procuradores, magistrados e outros servidores públicos da área, em virtude de suas funções. O termo da resolução conjunta número 4, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça e Ministério Público, também é aplicável ao próprio CNJ e ao Conselho Nacional do Ministério Público. O presidente do tribunal
e o procurador-geral de cada órgão serão responsáveis em determinar os servidores que poderão portar arma de fogo. A norma também determina o prazo de validade do porte de arma, que será de 3 anos, podendo ser renovado. A mesma resolução proíbe a utilização de arma fora dos limites de atuação da instituição, com exceção das situações onde ela for autorizada. E o CNJ em Ação de hoje termina aqui. Obrigado e até o próximo encontro.